Salve, salve pessoas! Olha só, nesse vídeo a gente vai falar sobre fatores do clima, tá? Então é um conteúdo aí de climatologia geográfica, está presente na matriz de referência do PAV 1 da UFPEL, no próprio Enem ou no vestibular da URGS. Então a gente vai estudar fatores do clima, então está relacionado aí à dinâmica do tempo e do clima, né? A climatologia geográfica. Então se liga nesse conteúdo que é um conteúdo bem importante aí de geografia física. Salve pessoas, então vamos dar uma olhada aqui no conteúdo fatores e elementos do clima. Então hoje a gente vai falar dos fatores, pessoas. Então vamos dar uma olhada aqui. Os fatores climáticos, eles são alguns, nós podemos dizer que eles são estáticos, por exemplo, a latitude, relevo, continentalidade, a maritimidade. Outros são dinâmicos, porque se movimentam, como por exemplo as massas de ar. Massa de ar é um fator climático muito importante. A vegetação também é um fator climático importante, embora esse fator em específico ele pode ser muito afetado pela ação antrópica, né? Pela ação da sociedade. Se a gente destruir ou desmatar uma imensa área, pode modificar inclusive o microclima e até mesmo o clima mundial, como a questão que a gente vê hoje sobre a floresta amazônica, né? É um importante regulador térmico, né? Importante regulador do clima mundial. Inclusive aqui na nossa região sul, tem lá os ventos voadores, que já foi uma questão, inclusive caiu no PAV, já caiu no Enem, relacionada à distribuição de umidade, né, na América do Sul. Dá uma olhada no fator então importante que é a latitude. Latitude que é a distância em graus, né, em relação ao Equador e aos polos, né? Então vai de 0 grau na linha do Equador até 90 graus no Polo Norte e 90 graus no Polo Sul. E nada mais é, né, do que a incidência de radiação solar sobre a superfície do planeta Terra. A órbita, né, do planeta Terra, a gente está órbita inclinada, certo? Algo em torno de 23 graus de inclinação. Então, os hemisférios recebem sol, energia, radiação do sol, né? Radiação solar de forma diferenciada. Então, eles chegam de forma direta, eles incidem perpendicularmente na região entre os trópicos, na região intertropical. Conforme aumenta a latitude, eu vou chegando, né, de forma oblíqua. Esses raios solares eles vão chegando inclinado aqui, ó, né? Então, numa área maior e de forma mais inclinada, então gerando uma quantidade menor de calor. Então, a gente tem aquela regrinha, né? Quanto maior a latitude, né? Quanto mais distante do Equador, menor a temperatura em função da obliquidade dos raios solares. Quanto menor a latitude, né? Quanto mais perto eu estiver da linha do Equador, de forma mais perpendicular vai chegar, né? Esses raios solares aqui, então a incidência de radiação solar é maior próximo à linha do Equador, ou seja, entre os trópicos, tá? Então a latitude é um importante fator climático. Aqui a gente tem um outro assunto relacionado à latitude, que é o equador térmico, tá? Então o que é o equador térmico? O equador térmico é diferente do equador geográfico. O equador geográfico divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E o equador térmico, gente, ele vai variar de acordo, né, com o dia, com a estação do ano. Então ele vai representar as linhas, né, que vão registrar as maiores temperaturas, seja num dia, num mês ou durante o ano. Aqui a gente tem, por exemplo, o mês de janeiro, a gente percebe, mês de janeiro, então solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, então é o hemisfério sul que está recebendo maior quantidade de radiação durante os meses de janeiro, então o equador térmico a gente pode perceber que ele vem, né, vem mais para o sul, olha só, direciona mais para ele desce mais para o sul, certo? Então, o hemisfério sul está recebendo a maior quantidade de radiação solar. Já nos meses de julho, o equador térmico a gente percebe que ele se desloca para o hemisfério norte. Olha só, desloca para o hemisfério norte, por quê? Porque no mês de julho, então, junho, julho, a gente está vivendo uma situação de solstício de verão no hemisfério norte e solstício de verão, de inverno, desculpa, no hemisfério sul, tá? Então, verão no hemisfério norte em julho, inverno no hemisfério sul, então a gente tem essa oscilação do equador térmico, tá? O equador térmico é essa linha de maior temperatura registrada aí durante um dia, um mês ou até mesmo durante o ano, tá bem?
Outro fator aqui, gente, olha só, outro elemento, na verdade, relacionado à latitude, tá? O fator que a gente está estudando agora é a chamada Z-City, né? Que é a zona de convergência intertropical, né? A zona de convergência dos ventos alísios. Ventos alísios que saem do hemisfério sul, aqui do trópico em direção ao Equador, como a gente pode ver nessa imagem, e do trópico de Câncer, né? Em direção ao Equador, ó, tá? Então, a zona de convergência dos ventos alísios. E ela também vai sofrer uma flutuação ao longo do ano, certo? A Z-City ela é importante porque assim ó, ela serve para manutenção do balanço térmico do mundo inteiro, tá? Ela vai pegar basicamente, ela vai transferir calor e umidade, né, dos níveis mais baixos assim da atmosfera em contato com a superfície, em contato principalmente com os oceanos, e vai levar esse calor e umidade para partes mais elevadas da troposfera. Então ela é importante regulador térmico mundial. E ela é importante porque, principalmente, se a gente for estudar essa regiãozinha aqui, gente, ó, nordeste do Brasil, né, a região norte do Brasil, porque é ela que traz umidade, olha só, se desloca aqui nos meses de janeiro, mais ao sul da linha do Equador, podendo trazer uma grande quantidade de umidade e provocando chuvas, né, numa região que é bem complicada, que é o semiárido nordestino. Aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, do dia 7/3/2018, né, ao dia 8/3/2018, as chuvas que aconteceram nesse período. Então, essa cidade de Granja, por exemplo, ela está localizada no Ceará, né? Então, nesse período aí de 24 horas, choveu 39 milímetros. Então, olha só, está relacionado à oscilação da Z-City. Essa outra cidade aqui, que é Tianguá, olha só, 22 milímetros. E ela está bem mais para o interior em relação à cidade de Granja, lá no Ceará. Então, a Z-City é um importante regulador térmico, pessoas. Olha só, ela traz umidade, né? Ela oscila e ela traz umidade para essas imensas regiões do planeta Terra entre a zona intertropical. E lembrando que em janeiro ela, né, desce em direção ao hemisfério sul e traz importante quantidade de umidade aqui para a região nordeste do Brasil e para a região norte, gente, tá? Então se liga aí na Z-City, que é um fenômeno bem importante relacionado aí à latitude, né, que é a diferença daí da incidência de radiação solar no planeta Terra. A altitude é outro fator climático importantíssimo, né? Então, quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Então, a gente tem um esqueminha que mostra a cidade de Santos, né, 2 metros acima do nível do mar. A temperatura dela naquele dia, 22 graus. Cidade de São Paulo, olha só, 800 metros acima do nível médio dos mares, né? 20 graus, então diminuiu já em algo em torno de 800 metros, aí 2 graus. E Campos do Jordão, que está lá a 1.700 metros de altitude, 18 graus. Então, conforme vai aumentando, né, a altitude aqui, a distância em relação ao nível do mar, vai diminuindo a temperatura, que a gente pode ver um gráfico mostrando isso, né? O termômetro, a temperatura vai diminuindo conforme eu vou aumentando aqui a altitude. Então é o seguinte, olha só, o que acontece? A radiação que chega do Sol, né? Ondas curtas, chegando na superfície terrestre. Aqui a gente vai ter uma maior, próximo ao nível do mar, uma maior densidade da atmosfera, né? As moléculas dos gases estão mais próximos, então existe um efeito estufa maior e existe um atrito maior entre essas moléculas, produzindo mais calor. Conforme vai aumentando a altitude, essa densidade do ar atmosférico ela vai diminuindo, um efeito estufa, né, menor e uma atrito entre essas moléculas bem menor. Então vai diminuindo a temperatura conforme a altitude vai aumentando. E a gente tem, por exemplo, né, situações quando alguns jogadores do Brasil vão jogar a Copa América, esses lugares onde tem uma altitude, né? Lá no Equador, Bolívia, lá ele sofre com a altitude e tal, em função principalmente da diminuição da quantidade de oxigênio, né, de moléculas de oxigênio no ar. Então, esse ar vai ficando mais rarefeito conforme aumenta a altitude. Então, o efeito estufa e o atrito das moléculas é menor, então produzindo, né, menos calor, tá? Então, a altitude é um fator importante relacionado aí aos fatores do clima. Lembrando que a altitude vai compensar a latitude. Se eu tiver uma montanha no nível ao nível do Equador, né, próximo a 0 graus, lá em cima dessa montanha, a gente vai ter temperaturas muito baixas, né? A altitude ela compensa a latitude, aí fica a dica então. O relevo é um outro fator importantíssimo, gente, ó, porque ele vai impedir ou facilitar a entrada da umidade, né, que vem dos oceanos. Então a gente tem aqui a representação do Planalto Borborema, olha só, aqui está o Planalto Borborema, lá no Nordeste brasileiro, e ele é um importante fator climático, por quê? Porque vai provocar chuvas orográficas. Esse vento úmido que vem do Oceano Atlântico, né, ele chega no litoral, encontra uma barreira orográfica, esse vento vai subir para passar por cima do relevo, certo? Com umidade,
aumentou a altitude, diminuiu a temperatura, vai condensar, vai chover aqui, ó, a barlavento, né, nessa vertente voltada para o mar. Quando os ventos passam pelo Borborema, esse vento já está seco, então aqui na depressão sertaneja ele não traz muita umidade, ó. Então relevo é um fator bem importante do clima, tá? Pode facilitar, né, ou dificultar a entrada de umidade para as regiões continentais. Nesse caso aqui, o famoso Planalto de Borborema, da Borborema, no Nordeste, que provoca chuvas abundantes ali na zona da mata, e aí chegando no agreste, né, e já indo em direção ao sertão nordestino, a gente já tem uma dificuldade muito grande de umidade lá, porque a gente tem essa barreira orográfica, que é a barreira do relevo. A maritimidade e a continentalidade, então a proximidade ou a distância em relação às massas líquidas, né? Nesse caso aqui, uma representação, uma cidade bem próxima do litoral, por exemplo, Torres, aqui no Rio Grande do Sul, e uma cidade, né, bem distante do oceano, que é Uruguaiana. Então aqui, ó, a maior maritimidade vai ser nessa região de proximidade com as massas líquidas, certo? Então aqui os verões eles serão mais brandos e os invernos também. Os invernos não serão tão rigorosos. Por quê? Durante o verão, o Oceano Atlântico está aquecendo. Chega no inverno, ele tem uma temperatura um pouco mais alta. Então ele vai regular as temperaturas aqui, ó, durante o inverno. E acontece o oposto no verão, né? Ele vai passar todo o inverno perdendo energia. Quando chega no verão, ele está com uma temperatura mais baixa. Então a brisa, né? Aquela brisa agradável do litoral vai ser mais fresca nessa região aqui, diferentemente de Uruguaiana, está bem distante das massas líquidas. No caso do Rio Grande do Sul, a gente vai ter as menores temperaturas no inverno nessa região aqui, Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, que a gente tem uma região do escudo, né? E na região nordeste do estado, que são as maiores altitudes aqui, Caxias, Canela, Gramado, né? Cambará, essa região nordeste do estado, em função da altitude e as menores temperaturas no inverno. No litoral, a gente vai ter temperaturas mais brandas no verão e no inverno em função da maritimidade. Correntes oceânicas, pessoas. Então, correntes marítimas ou correntes oceânicas são verdadeiros fluxos, né, de água que a gente tem nos oceanos, tá? Então, são um importante regulador térmico aqui. Então, a gente tem aqui as correntes frias, né, em azul, e as correntes quentes em vermelho. Então, vamos falar de algumas aqui, tá? Primeiro, quando essas correntes oceânicas frias elas passam próximo aos continentes, elas vão dar origem às regiões de deserto, certo? Região com uma precipitação bem inferior por onde passam as correntes quentes. Porque as correntes quentes elas vão levar mais umidade, mais vapor, né? A água do mar vai ser um pouco mais quente, então vai levar maior umidade para as regiões por onde elas passam. Já as correntes frias não, porque a umidade quando ela sai, por exemplo, aqui do Pacífico, vem em direção aos Estados Unidos, ela vai encontrar uma temperatura mais baixa do mar e vai chover mais aqui do que no continente, né? A gente tem aqui a região da Califórnia, essa região aqui tem uma região de semiárida, olha só. A corrente de Humboldt no Peru, tá? Essa corrente que passa aqui na costa oeste da América. Então aqui também a gente vai ter uma área desértica aqui, né, relacionada ao deserto Atacama, por exemplo, no Chile, porque a umidade quando ela chega aqui encontra a temperatura mais baixa da água e chove nesse lugar, chove no mar e a umidade não chega no continente. A corrente de Benguela, na África, olha aqui também, olha aqui, ó. A gente vai ter o deserto Kalahari, que é na Namíbia, né? Porque é o mesmo mecanismo, ó. E se a gente olhar para o lado do Brasil, a gente tem a corrente sul equatorial aqui, ó. A corrente do Brasil, tá vendo? É uma corrente quente. Então, por exemplo, na mesma latitude que onde está lá o estado de São Paulo, no Brasil a gente não tem um clima semiárido ou deserto. Chove muito bem, obrigado, nessa região, porque auxiliado aqui pela corrente sul equatorial, corrente do Brasil, ó. Já lá, mesma latitude, na África, a gente vai encontrar um deserto aqui, porque aqui passa uma corrente fria, tá? Um outro detalhe é a corrente do Golfo, né? Gulf Stream, essa corrente que vai para o Atlântico Norte, ó. Ela é um importante regulador climático do hemisfério norte, principalmente dessa região da Europa, aqui onde está a Inglaterra, porque ela leva água quente do oceano em direção à Europa. Então, sem essa corrente do Golfo aqui, seguramente o clima na Europa seria muito mais, né, muito mais frio do que ele é. Ela é um importante regulador térmico aqui no Atlântico Norte, tá? Então, correntes oceânicas é um fator climático bem importante, pessoas. Massas de ar, galera, olha só. Imensos bolsões de ar que se deslocam, né? Possuem características térmicas bem semelhantes aqui, que vamos dar uma olhada nelas, né? Então, geralmente, é uma massa de ar. Quando ela é equatorial, é uma massa de ar quente, né? Quando ela é tropical, ela é quente também. Então, aqui a gente tem a equatorial atlântica, que é essa massa aqui, atua no litoral do Nordeste, no litoral norte do Brasil, né?
durante o verão. A equatorial continental, que é essa massa que está aqui. Geralmente as massas continentais são secas, a massa equatorial continental não. Ela é úmida, quente e úmida, porque é a maior floresta equatorial do planeta e a maior bacia hidrográfica do planeta, então tem muita umidade nessa região. Então, embora ela seja sendo continental, ela é úmida, tá? A tropical atlântica, que influencia aqui no verão, né, na região sul e toda a região litoral do Brasil. E a tropical continental, que atua aqui na depressão do Chaco, aqui no coração, aqui nessa parte mais central da América do Sul, né? Tá? Onde tem o Pantanal, ali, o Chaco paraguaio, boliviano, essa região aqui, ó. Ela é uma massa continental, então essa aqui é seca, ó. Porque aqui eu não tenho uma exuberante vegetação, nem uma hidrografia muito rica para tornar onde ela está, né, um ambiente mais úmido. Já no inverno, galera, a gente vai ter a presença da massa polar atlântica, que é aqui nós estamos em maio, aqui na região sul do Brasil, e agora ela vai vir com força. Já tem um slidezinho que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Quando ela vem muito forte, ela provoca a tal da friagem da Amazônia. Ela consegue levar ar frio até a Amazônia brasileira, sul do estado do Pará, norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, né, Rondônia. E aqui a temperatura cai para 18 graus, os caras morrem de frio, gente, tá? E ela passa, provoca chuvas na região sul, região sudeste, né? Vai até o sul do litoral do Nordeste, ela não consegue trazer umidade aqui pro coração da região semiárida do Brasil, certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. Reportagem agora, 5 horas atrás, hoje é dia 12/5, os caras estão dizendo que o Brasil terá frio atípico com erupção polar e chuva congelante nos próximos dias, para a semana que vem. Yahoo Brasil, essa notícia de agora, né? Então, olha assim, ó, os termômetros devem ficar abaixo de 10 graus no que pode ser o episódio do frio mais intenso do ano. Então, o que está acontecendo agora, pessoas? Essa massa polar aqui, ela está ficando forte, né? Ela está ficando cada vez mais fria. E esse ar gelado, ele começa a se deslocar. E aí, então, a gente está prevendo aí, né? Os meteorologistas estão dizendo que em breve o Brasil vai enfrentar a primeira grande onda de frio, né, do ano de 2022, relacionado então à nossa companheira aqui, a massa polar atlântica. Ela vai vir forte, pelo que estão dizendo, né? Lá pelo dia 19 de maio, as temperaturas vão ficar extremamente baixas, inclusive lá em Goiás, no sul do Mato Grosso. Olha aqui, ó, uma região que vai ser afetada pelo ar polar da passagem da nossa amiga aqui, a massa polar atlântica. Então se prepare, a gauchada e o resto do Brasil, pelo menos até o centro-oeste, que vai vir um pouquinho de frio aí. A vegetação, pessoas, é um fator climático importante, isso que eu falei para vocês, que se a gente começar a destruir a vegetação, ela pode, né, interferir muito no clima, como é a destruição da floresta equatorial amazônica. Então a gente tem aqui em relação à latitude, né, e à altitude. Então começa, aumentou a altitude, também vai diminuindo, né, a exuberância, a biodiversidade das formações vegetais. Então, quanto mais próximo, né, do Equador e menor altitude, eu vou ter uma vegetação mais exuberante. Por exemplo, a floresta do Congo, a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Conforme a altitude, né, ela vai aumentando, então assim, vai diminuindo também a exuberância e a biodiversidade, até chegar, por exemplo, próximo dos polos, e a gente vai ter a tundra, certo? No hemisfério norte, a gente não tem tundra no hemisfério sul, que é formada por líquens e musgos ali, e elas vão aparecer na região subártica, tá? Então, esse aqui é um importante, a vegetação é um importante fator climático. Vocês têm que se ligar que a vegetação, se a sociedade destruir uma floresta, pode influenciar no microclima do local, né? Inclusive mundial, gente. Então é importante se ligar aí na preservação da floresta amazônica. Pessoas, basicamente, então, o nosso conteúdo dessa aula é fator climático. Daqui uns dias a gente vai fazer mais um videozinho aí para falar sobre os elementos do clima, tá? Então, lembrando que clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo e o tempo é o estado momentâneo da atmosfera em determinado local. Feitoria, gente, um forte abraço e bons estudos!